pessoal, meu nome é Thiago, sou estagiário de Física, né? Sou aluno de licenciatura em Física, estou me formando daqui a um tempo em Física, né? Eu já sou professor de Matemática, mas também pretendo atuar nessa área de Física. Então, estou gravando essa videoaula aqui para o desenvolvimento do meu estágio e espero ajudá-los ao menos um pouco, né, na trajetória de vocês com o aprendizado aí de alguns conceitos relativos ao pêndulo simples. Então, vocês estão vendo aí na tela de vocês, nessa videoaula, duas partes aqui, duas telas. Uma parte aqui onde eu coloquei aqui os conceitos que a gente gostaria de aprender nessa videoaula, e aqui um simulador. Esse simulador se chama PET. Ele foi desenvolvido na Universidade do Colorado, uma Universidade do Colorado, lá nos Estados Unidos, e é gratuito, a gente encontra na internet para utilizá-lo, e eu vou disponibilizar o link para vocês poderem mexer nesse programa, que é muito interessante. Então, o que nós vamos aprender aqui? Primeiramente, o que é um pêndulo simples. Pêndulo simples, essa figura aqui está representando um pêndulo simples. A gente um objeto que tem uma massa que está pendurada em um fio, e esse fio está fixado em uma laje, alguma coisa, um telhado, né? A gente imagina um teto aqui, onde vai se fixar esse cordão aqui, e esse pêndulo, através da força peso, essa corda vai ficar totalmente esticada para baixo, e nesse momento ele está em equilíbrio. Mas se a gente movimenta o pêndulo, por exemplo, para um certo ângulo, e aí eu diria para vocês o seguinte, que esse pequeno arco aqui é só para a gente medir o ângulo, né? Para a gente saber o tanto que a gente levou ele para cima aqui. Bom, então, levando o pêndulo aqui para cima e soltando, ele pratica esse movimento, tá? Esse movimento que está acontecendo aí na tela, para vocês verem, ele não condiz com a realidade, ele é totalmente irreal, né? Não existe esse movimento na prática. Por quê? Porque em algum momento esse pêndulo pararia. Aqui nós estamos considerando, se vocês lerem aqui, vocês vão ver que está escrito atrito, e o atrito está no zero. E isso não existe na realidade, né? Sempre existe algum atrito. Que tipo de atrito que pode existir? Por exemplo, a corda aqui, nesse ponto fixo, ela vai estar sofrendo algum atrito aqui. A resistência do ar também vai provocar um atrito que vai fazer esse pêndulo parar. Então, a situação mais real seria a seguinte, que houvesse algum atrito, e aí o pêndulo ia parando, até um momento que ele alcança o equilíbrio. Então, é assim que funciona. A gente solta o pêndulo, mas existe na realidade um atrito, um vento, uma força do ar, que faz ele parar aos pouquinhos. Mas na física, no estudo da física, a gente costuma levar essa situação a um ponto ideal. O que é o ponto ideal? É se não existisse o atrito. Aí a gente estuda o que ia acontecer com esse pêndulo se não existisse o atrito. Bom, se não existisse o atrito, ele ia ficar se movimentando para a direita e para a esquerda infinitamente. Não pararia esse movimento jamais, porque não existiria o atrito. Então essa é a situação que a gente precisa entender, que a gente vai se colocar sem nenhum atrito e o pêndulo se movimentando para a direita e para a esquerda indefinidamente. E aí, estando dessa maneira, a gente consegue pensar nessas três palavras aqui. A primeira coisa, a gente quer entender o que significa o ciclo. O que é o ciclo? Então, eu vou colocar ele indo um pouquinho mais lento, para a gente conseguir visualizar o que é esse tal de ciclo. Eu vou paralisar exatamente aqui, porque o ciclo é o seguinte, é quando a gente deixa esse pêndulo ir,
e voltar na mesma posição de onde a gente começou a olhar, a observar. Então nós vamos começar a observar agora. Vamos soltar ele nesse momento. Então esse pêndulo vai descer, né? Então ele iniciou o ciclo dele e vai indo até totalmente à direita. Aí ele está na metade do ciclo. Aí quando vê ele volta, né? Lentamente e para novamente onde a gente começou a observá-lo. Então aqui ele concluiu o ciclo. Então, o ciclo, no caso completo, é a ida e a volta numa mesma posição. Ah, mas tem que ser sempre nessa posição da esquerda? Não necessariamente. A gente pode, vamos deixar mais rapidinho. A gente pode pensar então nessa posição aqui. Vamos começar a observar daqui. Então o ciclo dele vai se iniciar, né? Ele vai descer, esse pêndulo vai descer, vai até o lado esquerdo e quando vê ele volta e a gente para aqui onde ele começou. Então aqui ele completou um ciclo. Então o ciclo é como se fosse uma volta, né? Mas na verdade ele não está dando uma volta completa. O pêndulo ele vai e volta na mesma posição. Então isso aqui é um ciclo, né? Essa é a primeira definição. Agora a gente vai pensar nessa situação aqui, a situação chamada período. Período, interessante que ele, o símbolo que abrevia, né, a palavra período é a letra T. E é muito propício porque o T a gente pode relacionar com tempo, né? Então, que tempo é esse que nós estamos falando? O tempo que o pêndulo demora para completar justamente um ciclo. Isso é o período, a definição de período é isso. O tempo que o pêndulo vai demorar para completar um ciclo, ou uma volta completa seria, né? Então, nós vamos, com a ajuda de um cronômetro aqui, então a gente vai medir o período, a hora que ele iniciar o movimento, a gente solta o relógio. Começou agora, ele vai até o final, e vai retornar na posição inicial quando a gente começou a medir. Aí, paramos então e fizemos a medição aqui. Deu 1 segundo, aqui está bem pequeno, mas me parece que é 56 segundos, 1 segundo e 56. Acredito que não vai dar para vocês visualizarem no vídeo, porque está muito pequeno aqui o número, mas é em torno disso, é 1 segundo e 56, 1 segundo e 56. Então, isso é justamente o período, é esse tempo que demorou para o pêndulo descer e voltar na mesma posição, o tempo de um ciclo. Agora, a gente vai falar de uma outra coisa chamada frequência. Frequência é um pouco diferente do período. O que é a frequência, então? A frequência é justamente quantos ciclos se completam na unidade de tempo. E o que é essa unidade de tempo? Unidade de tempo é o seguinte, pode ser 1 segundo, e geralmente é em segundos mesmo que é medida essa frequência. Pode ser medida em minuto, em 1 minuto, por exemplo, a unidade de tempo, ou pode ser até em 1 hora, depende da situação. Então, nós vamos fazer aqui em 1 minuto. Nós vamos medir a frequência em 1 minuto. O que significa isso? É quantos ciclos ele vai completar em 1 minuto. Então, nós vamos deixar aqui o nosso pêndulo na posição inicial, né, que a gente vai soltá-lo. E ele vai sair daqui, vai voltar. Nós vamos contar quantas vezes ele vai e volta em 1 minuto. Só que para isso a gente já vai deixar ele movimentando e a hora que ele voltar aqui nós vamos soltar o cronômetro. Então, vamos lá. Está indo o nosso pêndulo, né? Ele vai. Bom, eu vou soltar ele mais rápido, porque senão não vamos ter que contar quantas vezes ele vai em 1 minuto, que nós vamos considerar em minuto, porque em segundo vai ser difícil de marcar, né?
Então, soltando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Aí, e aí nós paramos. Deu 1 minuto e 1 segundo, mas essas diferenças, né, é um pequeno erro que tem na medida, mas isso não é um problema. Já deu para a gente ter uma noção do que é a frequência. Então a frequência foi essa: 35 movimentos, 35 badaladas aqui em 1 minuto. Isso é a frequência com que esse pêndulo está movimentando. A frequência é quantas vezes mesmo ele consegue movimentar no tempo. O mais comum não é utilizar o minuto, o mais comum é utilizar o segundo, né? E geralmente isso aqui se movimenta muito mais rápido, então em 1 segundo conta-se quantos movimentos ele faz. Então é isso, o objetivo dessa videoaula era essa, mostrar o que é ciclo, o que é período, o que é frequência e também o que é um pêndulo simples.